Eu nunca sei se eu tô enquadrando o vídeo no mínimo de uma maneira similar toda semana. Eu tinha que arranjar um critério, né? Mas não tem um critério. Vai assim, né? É o que tem pra hoje. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 24º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa. É uma autora que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar desse livro porque uma amiga estava falando que leu e quem me deu de presente o livro? Ela mesma, um beijo, Bia. Muito obrigado por estar assistindo. Você com certeza vai assistir esse, né? Mas ela é muito fã do canal, muito obrigado. E te amo. E a Bia me deu de presente. É um livro da Estação Liberdade, que é uma editora que eu tenho outras coisas, que eu gosto bastante dessa editora. E eu achava que ela só publicava coisas japonesas, ou no mínimo asiáticas, mas aparentemente no site deles tinha mais coisa. Nunca vi coisas de outra região do mundo, de outro continente, mas aparentemente eles têm até coisa, sei lá, europeia, alemã, tinha alguma coisa assim no site, mas enfim. O foco deles, eles são mais famosos por livros do Japão, especialmente. E esse livro é de 2003, ele custa R$ 62. E sempre que eu falo o preço aqui no canal, é o preço que tá no site da editora. Porque normalmente esse é o preço repassado para a livraria de rua, que é onde eu normalmente compro. No caso, eu não paguei nada porque eu ganhei de presente, mas talvez a Bia pagou menos também, eu não sei. E de qualquer forma, eu falo esse preço porque, em teoria, é o preço de mercado do livro e talvez ele que tenha que abaixar se a gente quiser realmente que os livros fiquem acessíveis. Mas, de qualquer forma, é um livro de uma autora que é muito premiada, que eu nunca tinha ouvido falar. Na orelha do livro fala que ela ganhou diversos prêmios, assim, e eu nunca tinha ouvido falar mesmo, assim, nem ideia. Mas a premissa desse livro eu achei interessante. Do que ele se trata? É uma empregada doméstica que vai trabalhar na casa de um professor de matemática, só que ele não atua mais como professor e ele não se aposentou. Ele teve um acidente e nesse acidente é uma coisa tipo como se fosse a primeira vez, que ele tem uma memória que não dura muito tempo. É uma memória que até certo ano ele lembra das coisas, e aí a partir do acidente ele só consegue lembrar do que aconteceu nos últimos 80 minutos. E aí, então, isso, por exemplo, faz com que todo dia que a empregada vai lá, ela tem que se apresentar de novo, ele pergunta algumas coisas de novo. E esses são os dois personagens principais, e um terceiro personagem seria o filho da empregada, que passa a conviver na casa do professor. Passa a conviver à casa do professor. Acho que eu perdi a concordância verbal aqui. Enfim, ele vai na casa do professor e a partir de um ponto do livro, e o professor tem muito carinho por essa criança. É uma questão forte, assim, como o professor gosta e protege esse menino. E o menino, o apelido dele é Raiz, o professor dá esse apelido pra ele porque o menino tem a cabeça achatada. Se você me perguntar o que eu entendi da cabeça achatada dele, raiz por causa de raiz quadrada, né? Como se fosse achatada a parte de cima. Eu não sei porque. Eu só penso naquele meme do bebê, do brinquedo com a cabeça esmagada, assim. Eu vou colocar em algum lugar aqui. Eu só consigo pensar nessa imagem. Eu imagino um menino um pouco desse jeito, desculpa. Mas eu não entendi quão achatada é a cabeça desse menino a ponto das pessoas notarem que a cabeça dele é achatada. Eu nunca vi alguém assim na minha vida, nem na rua, sei lá. Mas enfim. Aí são esses três personagens principais e tem uma cunhada do professor, que é a casa, em teoria, dele é no quintal da casa dela. Ela vai aparecer em alguns momentos, mas os três principais são os que eu já citei. E é basicamente a convivência deles. É como é peculiar a figura do professor, ele é um personagem bem interessante. Eu vou falar um pouco mais disso nos spoilers leves, mas de qualquer forma,
O que conecta todos eles é a matemática. É uma certa visão da matemática como uma coisa muito bonita, muito curiosa, muito interessante mesmo, uma coisa que se você abre os olhos para ela, é muito bonito de se enxergar a matemática nas coisas e resolver problemas. Só que eu sou graduado, né? Eu tenho um bacharel. Eu sou bacharelado. Calma, eu confundi os dois. Eu tenho um bacharelado em matemática, eu sou bacharel em matemática pelo UFMG. E eu li esse livro com uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas, naturalmente. Né? Assim, todo ano forma quantas pessoas na UFMG em matemática? Umas 15 e 10 em licenciatura. Mas, de qualquer forma, eu li o livro sabendo que ele poderia ter. Nas primeiras páginas eu já fiquei um pouco com medo, porque eu senti que ele podia ser meio para leigos, e realmente ele é. As explicações são fáceis de entender. Para mim, então, era muito banal. São coisas que eu vi no curso e coisas que eu entendo as referências assim repetidamente, ouvi elas. Até as curiosidades que parecem mais interessantes, para mim é coisa que já deixou de ser interessante há muito tempo. E me lembrou muito um livro que eu li, que eu meio que me arrependo de ter lido, porque, sei lá, acho que eu li porque alguém me deu de presente, que foi meio por educação. O que não é o caso desse vídeo, inclusive. Esse livro não é nesse sentido que eu li ele. Mas é porque o nome do livro era alguma coisa do tipo 50 ideias de matemática que você precisa conhecer. E eu odeio livro desse tipo, que junta uns compilados de coisas, tipo umas curiosidades, livro de curiosidades, assim, eu nunca, sei lá, me dá um. Não é repulsa, repulsa é muito forte, mas não tenho paciência, ainda mais de um assunto que eu conheço. Mas li, e esse livro, este aqui, tem uma vibe um pouco essas curiosidades. Esse livro, inclusive, me lembra muito O Homem que Calculava. É um livro que eu tenho, essa edição. Eu acho essa edição uma gracinha. Fiz questão de comprar essa aqui, porque normalmente as capas desses livros que envolvem matemática são feios. A crise é estética. Mas, de qualquer forma, é nesse sentido de apresentar uns problemas, de isso estar envolvido em uma história. Tem esse quê de curiosidade. Eu gostei até do Homem que Calculava. É um livro que eu gosto de ter, mas eu nunca leria ele de novo. Porque é aquela coisa que na hora que você lê é legal, você tá na graduação, assim, mas eu tenho até medo de ver de novo, porque, sei lá, algo me incomoda nesse tipo de matemática, em que parece que fazer matemática é resolver problema de quantas maçãs você compra no supermercado, ou essas coisas de análise combinatória. E esse livro em particular, ele fala muito de teoria dos números, porque era o assunto que o professor estudava na universidade que ele lecionava. E o que é teoria dos números? Esse vídeo vai ser bem informativo sobre matemática. Teoria dos números é basicamente o estudo dos números naturais, ou seja, um, 2, 3, 4 até infinito, né? E aí é um estudo basicamente de primos, tem muito estudo sobre primos, inclusive o livro também tem esse foco. E é meio que as relações dos números, como que eles se comportam, achar certos padrões. E essa área é muito interessante para quem está começando uma graduação. Sempre tem a pessoa, assim, no início todo mundo acha muito legal tentar entender como que os primos funcionam. Você acha que você vai conseguir criar uma fórmula para os primos, só que é uma área que é muito difícil, assim. Eu fiz matéria eu acho que eu fiz uma matéria de teoria dos números no final da graduação. Eu não sei se era o nome dela, mas eu estudei um pouco mais sobre isso. Nossa, e passa a se tornar uma coisa dificílima, é uma das disciplinas mais, é uma das áreas da matemática mais complexas, porque vai ficando muito, vira quase uma estatística a partir de um ponto. Muita aproximação e tentar encontrar, porque assim, tudo que é o mais legal e que é fácil de entender, não dá para pesquisar sobre isso. Inclusive, meu curso não tem TCC, porque se tivesse TCC seriam coisas muito
tipo, muito supérfluas. É isso que uma colega me falou e eu acredito até hoje, que se a gente não tinha TCC, porque se a gente fosse fazer um trabalho de conclusão, seria tão básico para a comunidade matemática que não vale a pena. Tipo, em outros cursos, por exemplo, quanto mais informação, mais interessante, vai agregando, tipo, são dados diferentes de se analisar. Na matemática não é muito interessante ficar fazendo TCC sobre as pessoas ficarem escrevendo a mesma coisa repetidamente, basicamente. Mas, de qualquer forma, esse livro tem muitas curiosidades matemáticas. Não é algo que me agrada, porque eu sabia tudo do livro, não teve nenhuma novidade. Era tudo. As explicações eram para pessoas leigas. A autora, ela não estudou matemática, ela não fez nenhuma graduação. Ela pesquisou e eu acho que dentro da pesquisa dela ela até conseguiu transcrever isso bem, assim, conseguiu passar as informações. Assim, eu tenho um viés muito forte. É óbvio que pra mim ficou bem explicado, porque tipo, qualquer buraco que tivesse na explicação eu preenchi automaticamente, mas enfim, na minha visão enviesada, achei bem escrito o que tem de matemático, só que esse livro tem um problema gravíssimo, gravíssimo, que eu preciso muito explicar. Eu vou fazer um parênteses agora. Quando eu estava no último semestre da faculdade, eu fiz uma matéria que era sobre educação matemática e que foi a melhor matéria que eu fiz na minha graduação inteira. Foi uma matéria que mudou muito minha visão sobre o mundo. Se eu um dia voltar, eu acho essa ideia muito improvável, mas se eu for voltar para fazer o mestrado, seria nessa área. Eu não faria nada de matemática pura, propriamente, mas muito mais voltado para a teoria. E a educação matemática crítica foi uma coisa que a gente viu bastante. E existia um conceito que chamava ideologia da certeza. Eu vou colocar o link de um capítulo de um livro que a gente analisou nessa matéria que eu fiz. O livro chama Educação Matemática Crítica. Como é que é? A Questão da Democracia. É de um autor que chama Ole Skovsmozy. Eu esqueci de onde que ele é. Alguma coisa sueca, Dinamarca. Alguma coisa sueca ou dinamarquesa, assim. É nessa área escandinava, se eu não me engano. E ele é um autor bem respeitado. Esse capítulo do livro, que eu vou ler um trecho, esse capítulo foi escrito... Era um artigo que foi transformado em capítulo, escrito junto com um brasileiro que chama Marcelo Borba. E quem traduziu esse artigo para colocar no livro foi a professora que me deu a matéria. Um beijo, Jussara. E o que a ideologia da certeza fala? É basicamente a noção de que a matemática é uma verdade universal. E o quão perigoso isso é politicamente, como que enxergar a matemática como linguagem e como uma ferramenta de se perpetuar o poder, tipo, do poder não continuar homogêneo, basicamente, como que isso é perigoso e como que a gente precisa desmistificar a matemática e o quão verdadeira ela é. E eu vou ler um trecho que, ok. A visão da matemática como verdade universal, o que leva a gente a pensar? Abre aspas. É essa visão usada pelos programas de televisão sobre ciências, pelos jornais e pelas escolas e universidades. Nesses ambientes, a matemática é frequentemente retratada como instrumento / estrutura estável e inquestionável em um mundo muito instável. Frases como foi provado matematicamente, os números expressam a verdade, os números falam por si mesmos, as equações mostram, asseguram que, são frequentemente usadas na mídia e nas escolas. Essas frases parecem expressar uma visão da matemática como uma referência acima de tudo, como um juiz que está acima dos seres humanos, como um artifício não humano que pudesse controlar a imperfeição humana.
Eu lembro que na aula que a gente discutiu esse texto, eu falei assim, é uma visão da matemática como uma religião, é uma visão da matemática como uma coisa onipresente, onisciente e onipotente. A matemática é algo que a gente só descobre e que ela existe, mas isso não é verdade. A matemática é enviesada. A gente conta até 10 porque a gente tem 10 dedos. Se até a nossa base numérica é arbitrária, imagine as coisas mais complexas. Analisar dados é muito mais complexo. Não veja um jornal e ache que qualquer número é verdade só porque ele é um número. E o que isso significa? Neste livro, porque eu ainda estou comentando um livro, no A Fórmula Preferida do Professor, muito se fala sobre o caderno de Deus, sobre como o professor ele enxergava as páginas do caderno de Deus, sobre como ele conseguia ver a renda, não é traçada, tipo costurada, assim, pelo, pelo universo, assim, como ele enxergava a verdade universal. E a matemática não é uma divindade, pelo amor de Deus. Tire da cabeça, inclusive isso é usado contra nós no, assim, na vida. Quantas pessoas já me falaram que tem trauma com matemática, né? E quantos homens já falaram que adoram matemática, mas nem entendem o que é matemática de fato. A matemática é vista como uma coisa racional, mas quando você realmente vai entender as abstrações que surgiram ao longo da história, é muito interessante porque a gente precisa destruir essa noção de que se você é inteligente em matemática, você tipo, entende a verdade melhor do que os outros, ou você é mais inteligente que os outros, mas mais do que isso, a matemática, ela não é certa. O livro fala muitas vezes sobre inexistência de contradições na matemática, e isso não é verdade. Existem os teoremas da incompletude eu não sei falar o nome dele, eu falo Gödel. O primeiro teorema, eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou ler também. O teorema 1 é: qualquer teoria axiomática recursivamente enumerável e capaz de expressar algumas verdades básicas de aritmética não pode ser, ao mesmo tempo, completa e consistente. Ou seja, em uma teoria consistente, sempre há proposições que não podem ser demonstradas nem verdadeiras nem falsas. O que isso significa? Que qualquer conjunto de axiomas, qualquer conjunto de postulados, qualquer teoria minimamente complexa na matemática, ela vai ser inerente, tipo, é impossível que ela seja totalmente correta, consistente. Ela não vai ser. Não existe nada na matemática que seja de fato, assim, tirando regras muito simples, não tem como você criar uma teoria robusta que não se contradiz. Então, se você acreditava até hoje que a matemática não tem contradições, ela é inerentemente contraditória. Tem o Teorema 2 também. Uma teoria recursivamente enumerável capaz de expressar verdades básicas da aritmética e alguns enunciados da teoria da prova. Eu não vou explicar vários conceitos, né? Mas é basicamente falando, uma coisa minimamente bem estruturada pode provar sua própria consistência se e somente se for inconsistente. Ou seja, a matemática não sai da natureza e prova pra gente como o universo é perfeito. Ela é inerentemente contraditória, ela é inconsistente. Quando ela tem que provar que ela é consistente, ela usa a sua própria inconsistência. E isso é a natureza humana. A matemática é muito mais humana do que a gente acha. Eu poderia falar sobre como a matemática quebrou, basicamente, com tipo, quando se questionou a definição de grupos, ou sobre como... Eu tinha outro exemplo muito bom, mas agora eu esqueci. Um segundo. Ah, sim. Sobre como foi questionado o quinto postulado de Euclides, sobre como isso também balançou muito a matemática e sobre como foi questionado até religiosamente essas pessoas que estavam questionando isso não eram satânicas, mas a filosofia matemática é muito mais complexa do que a gente tem acesso no dia a dia. E esse livro, ele perpetua tanto a matemática como uma coisa perfeita, como uma coisa muito bela, graciosa, e realmente uma divindade, que eu não consegui ler esse livro
me sentindo bem. Eu sentia que era uma pessoa perpetuando uma visão muito prejudicial. Uma, tipo, se a gente quer questionar as estruturas de poder que existem atualmente, a gente tem que questionar a matemática, o jeito que ela é usada para informar as pessoas e para manipular as pessoas. Ela não é óbvia, ela não é universal. Assim, quando a gente fala de matemática indígena, acho que as pessoas não têm ideia de que isso existe. Ou de que isso, assim, matemática africana também no geral, eu não gosto muito desse termo porque resume um continente a como se fosse uma coisa só, né? Mas existem diferentes matemáticas. Quando eu fiz um trabalho sobre a matemática indiana, gente, grandes abstrações importantíssimas para a história do mundo surgiram de pessoas que enxergavam a matemática de um jeito muito diferente do jeito grego e do jeito europeu. E os europeus pegam os negócios e falam como se eles tivessem desenvolvido as coisas, e não é verdade. E é cansativo falar disso porque a gente fala de diferentes visões de mundo em relação a muitas coisas das ciências humanas, mas as ciências exatas também tem tipo, tem variâncias. A matemática não é uma coisa global e nunca foi. E, assim, é claro que a globalização ajudou a piorar, a, ajudou a homogeneizar o negócio, mas não é assim que funciona. E esse livro, ele perpetua isso, e por isso que eu, assim, se você me perguntar, esse livro é mal escrito? Não, eu não acho que ele é mal escrito. Ele tem momentos delicados, mas ele tem momentos muito água com açúcar, especialmente nas descrições de como a matemática é bela, como o professor enxergava a matemática, assim, e como que a empregada vai aprendendo as coisas e se, se jogando nesse mundo. Mas a matemática não é. Não, eu não defendo isso, eu sou contra essa visão que vê a matemática como uma coisa perfeita, porque ela não é. E não. Isso não existe. Não existe nenhum tipo de conhecimento que não seja arbitrário, nem a matemática. Existem visões divergentes na matemática em coisas muito simples e que a gente só não conhece. E olha que eu conheço muito pouco. E eu queria estudar mais sobre filosofia e matemática, inclusive, mas a porra da faculdade não tentou me ajudar em relação a isso. Se alguém da faculdade ver esse vídeo, eu adoraria, porque, Jesus, eu procurei professores e as pessoas só me mandavam para outra pessoa e no fim eu chegava em lugar nenhum. Mas um dia, se eu ainda tiver paciência para voltar para vida acadêmica, talvez eu estude sobre isso. Mas isso é um mistério e, de qualquer forma, fecha parênteses. Se eu gostei desse livro, bem, eu gostei de algumas coisas, mas o que eu não gostei, eu realmente não gostei, e eu falaria melhor dele se o final não tivesse me decepcionado. Eu achei que o final se perdeu assim. E se eu recomendo esse livro, eu acho que naturalmente dá para notar que não, mas essa autora, eu tenho uma certa curiosidade em saber mais dela. Eu não vou parar para ler mais dela, mas se alguém virar para mim e falar, nossa, eu li outro livro dela e achei. Eu li outro livro dela, eu vou perguntar, e o que você achou? Eu vou ficar interessado. Inclusive, ela tem um livro que chama Polícia da Memória, a Polícia da Memória, uma coisa assim. E ela escreve sobre uma sociedade, assim, uma coisa meio. Não é apocalíptica que fala, como é que é? Distópica, uma coisa meio distópica que seria uma sociedade em que existe uma polícia que não te deixa ter lembranças, seria uma sociedade sem lembranças. E assim, pensando bem, é uma ideia não muito difícil, né? Ditaduras normalmente tentam apagar o passado e uma construção de memória coletiva, né? Mas, de certa forma, notar que a autora tem uma certa tendência a escrever sobre memória e perda de memória, eu acho interessante. E esse outro livro da polícia foi premiado também. Esse aqui, eu espero que não, honestamente. Mas. Não, ela ganhou o livro sim. Ai, Deus, ela ganhou 2 prêmios por esse livro e eu não acho que merece, com toda honestidade. Eu falei no último vídeo que eu não ia falar mais de merecer ou não merecer, né? Mas eu falei sobre o Jabuti. Mas de qualquer forma, eu acho que esse livro ele termina muito no vazio. Eu ainda vou explicar isso melhor, mas de qualquer forma, não. Eu não recomendo ele.
Mas esse vídeo tô adorando fazer porque eu adoro esse tópico de ideologia da certeza, de como é prejudicial a gente enxergar a matemática como uma coisa perfeita. Eu amei fazer essa matéria na faculdade, mas vamos continuar falando sobre o livro. Eu vou agora para os spoilers leves. Eu só tenho dois tópicos para falar nos spoilers leves, na verdade, que são, primeiro, quando o menino chega no livro, é muito legal porque dá uma outra atmosfera pro negócio. O menino tem 10 anos quando ele conhece o professor. E a conexão deles é bonitinha e o jeito que o professor se preocupa com a criança é uma coisa que a gente não tá muito acostumado a ver homens muito, muito carinhosos ou muito preocupados com a criação de uma criança. Inclusive, eu fiquei pensando sobre como em creches, em escolas primárias, tem muito poucos homens, e é claro que existe uma preocupação sobre pedofilia nisso, mas não deixa de ser triste essa ser a primeira coisa que a gente pensa em relação a homens interagindo com crianças pequenas. Mas, de qualquer forma, foi legal ver um livro em que o professor, ele se dedicava, assim, ao menino de um jeito muito... Ele se entregava e falava assim, nossa, essa criança precisa ser protegida, essa criança precisa ser acolhida e ser feliz. E era uma coisa, era um carinho muito fofo, assim, e muito delicado. E aí o outro tópico seria que a construção desse personagem do professor é muito interessante. Porque o que esse professor faz? Ele basicamente passa o dia todo pensando, ele fica olhando meio que pro nada, assim, quem se identifica? Ele fica meio olhando pro nada, pensando nos problemas que ele tem que resolver pra revista lá, que ele ganha dinheiro resolvendo problemas de, de revista de matemática, né? Problemas, tipo, difíceis mesmo, uns desafios. E aí ele passa o dia pensando nisso, e ele usa terno todo dia, e ele vai colocando, prendendo no terno os lembretes das coisas que ele precisa lembrar. Então é como se fossem umas penas, assim, foi assim que eu enxerguei, pelo menos, como se fossem umas penas no terno dele, de vários post-its, sei lá, alguns papéis, falando de informações que ele queria lembrar depois que passasse os 80 minutos, que ele já esquecia as coisas. E esse personagem que não cortava cabelo direito, não escovava o dente direito, sobre tudo em volta dele eu achei muito interessante e me lembra um aspecto atual que me irrita muito, que é essa coisa de ficar fazendo remake e como que isso atrapalha a nossa criatividade, como que tem poucas histórias novas, no mínimo no cinema, né? Nos livros eu até enxergo mais coisa nova. Até porque não tem como regravar um livro. Ninguém vai escrever o mesmo livro de novo. Tirando. Mas, é, assim, no geral, é muito legal ver uma coisa. Sabe, eu conseguia imaginar a fantasia de Halloween do professor. Era um personagem peculiar sendo criado que eu entendo a curiosidade em volta dele. Eu queria saber mais dessa pessoa e o mistério construído ao redor do que aconteceu com ele era interessante. Eu acho que se perdeu ao longo do livro, mas essa originalidade do personagem eu valorizo, sim. Eu acho muito bacana a autora ter feito essa decisão de colocar uma pessoa. Acho que ela colocou três pessoas meio à margem da sociedade, assim, para interagir, e foi interessante até certo ponto. Mas acho que é só isso de spoilers leves. Gente, eu já vou pros spoilers pesados. O primeiro spoiler pesado que eu vou dar é que tem um momento, foi o momento que eu mais gostei do livro. Eu acho que esse vídeo eu fiz diferente de outros vídeos, né? Normalmente eu falo bem pra depois falar mal. Esse eu falei mal primeiro pra depois falar bem. Mas a parte que eu mais gostei do livro foi o momento em que a narradora, que é a empregada, né? Eu não tinha falado isso até agora, quem narra o livro é a empregada. Ela para contar sobre a mãe dela. Como a relação com a mãe dela foi difícil, porque ela engravidou na adolescência. E basicamente a mãe dela se esforçou muito pra. A mãe dela era tipo cerimonialista, pelo que eu entendi. E a mãe dela tinha muitos contatos e ofereceu pra filha, tipo, aulas de piano com determinada pessoa que ia em eventos.
ela aprendeu alguma outra língua, eu acho, de algum jeito. Assim, estabelecia contatos para a filha ter acesso a coisas que não teria de outra forma, mas a filha engravida na adolescência. E a filha basicamente vai ter uma história muito parecida com a da própria mãe. E aí elas têm um rompimento, assim, a filha é meio que expulsa de casa, ou ela foge de casa, eu não lembro direito agora. Mas quando tem esse aprofundamento da personagem principal, que é a empregada, e ela só vai trabalhar como empregada porque ela basicamente não teve estudo a partir de um ponto da vida. E, e depois ela até retoma, tem contato com a mãe de novo, mas aí a mãe morre pouco tempo depois. E é muito interessante essa contextualização de como ela foi parar nessa profissão, quem era a mãe dela, tem um histórico familiar, assim, foi muito legal. Foi a parte que eu mais gostei, e é por isso que quando eu falei que eu não recomendo o livro, mas teria curiosidade de saber mais sobre a autora, porque deu pra ver nesse momento que a autora tem uma escrita que dava pra ser melhor se ela não tentasse falar sobre uma área de conhecimento que ela não conhece direito de uma maneira romantizada, mas tudo bem. Próximo tópico. O professor, todo dia, a empregada chegava lá e ela tinha que se apresentar de novo, de certa forma. Ele fazia umas perguntas sobre uns números, assim. Ele perguntava, tipo, quanto você calça, que dia que você nasceu, com quantos quilos você nasceu. Umas coisas assim. E aí, tem um dia que eles vão num jogo de beisebol. O beisebol é relativamente importante nesse livro. Eu acho engraçado porque o beisebol pra mim é uma coisa muito estadunidense, mas no Japão também é bem famoso. E aí, eles vão nesse jogo de beisebol. O professor não tinha costume de sair de casa direito, ele era uma pessoa quase agorafóbica, assim. Mas ele sai pro jogo, fica umas 3 horas fora de casa e ele fica meio doente quando volta, ele fica com muita febre. E a empregada, ela foi instruída a não, tipo, a não interagir muito, assim. Como ela faz parte de uma rede de empregadas, tem umas regras muito bem estabelecidas sobre o que ela pode ou não fazer. E aí ela fica mais, ela interage mais com o professor do que o que ela deveria. E aí ela cuida dele essa noite e dorme na casa dele. E quando eles acordam, o professor tá meio estranho, assim. E aí ele começa a chorar. E é de quebrar o coração esse momento do livro, porque é basicamente a empregada vendo o professor, entendendo que a memória dele não tá funcionando direito, que ele esquece as coisas, tipo, que a memória dele só dura 80 minutos. E ele tem que ver isso todo dia quando ele acorda. O recado que ele escreveu na própria roupa e grudou, assim. Então, é um momento que dá uma quebra, assim, de você notar que todo dia ele tem que reviver o fato de que a memória dele já não funciona bem. Nossa, e quebrou meu coração, assim, de uma forma... Nossa, foi o momento mais tocante do livro. E esse episódio vai causar uma demissão da empregada. Foi o maior corte de toda a narrativa. Talvez foi onde o livro começou a ficar ruim, na minha opinião. Ou começou a ficar meio sem graça, porque ela é demitida. Daí, no que ela é demitida, ela fica tipo, eu não fiz nada de errado. Mas aí, a cunhada do professor, que foi quem realmente contratou ela, ficou tipo, não, mas você tá ultrapassando os limites do seu trabalho, sei lá o quê. E aí, quando ela é demitida, você fica, gente do céu, você fica assustado, porque parece que ela não vai voltar a trabalhar lá. Eventualmente ela volta a trabalhar, o que eu não sei se foi uma boa decisão para a narrativa. Eu acho que a partir desse momento ficou meio na mesmice o que aconteceu depois. E não sei. A partir desse momento o livro para mim deu uma, sei lá, eu nem sei onde esse livro queria chegar, na minha humilde opinião, porque eu achei que seria com a morte do professor. Mas e meio que acaba com a morte do professor, só que o livro não vai para lugar nenhum a partir de um ponto. Existe um certo mistério quando o professor começa a esquecer das coisas antes dos 80 minutos. Antes desse momento do livro em que ele esquece mais rápido, a empregada falava que era igual um relógio, assim, que era muito bem
muito bem marcado, que quando dava 80 minutos ele começava a esquecer das coisas de 80 minutos antes. Mas, tirando esse momento em que parece que ele vai esquecer as coisas mais rápido, não tem nenhum tipo de drama, assim. O livro tem pouco conflito, na minha opinião, mas de certa forma eu acho que ele podia ter explorado algumas coisas. Porque, por exemplo, o final ele é muito blasé, mas ele é blasé também porque ele deixou de explorar coisas que foram abertas. Por exemplo, a fórmula preferida do professor. Eu não sei qual é. Eu não achei que isso foi bem explicado. Meio que dá a entender que é essa fórmula que eu vou colocar na tela aqui, que seria a identidade de Euler. Mas não achei que foi bem explicado. Tem uma hora que tem uma discussão entre a empregada e a cunhada dele, e o professor meio que interrompe a discussão só escrevendo uma fórmula no papel, e eu fico assim, tá, e daí? Tipo, assim, explica-se por que que a fórmula é bonita, e realmente é uma fórmula que tem uma relação muito importante entre o π e o e, que são dois números irracionais, que, assim, numa primeira vista não teriam nenhuma relação, mas aí eles têm uma relação, e que é uma relação muito simples e fácil de escrever. Só que, de qualquer forma, achei estranho não explorar isso, não explica por que que a discussão acaba na hora que ele escreve na folha de papel. É como se a matemática fosse resolver os problemas de forma muito espontânea, assim. Ah, é muito estranho. E a cunhada desse homem, que é quem contrata a empregada, que é quem vive na casa principal, que não tem acesso à casa que o professor mora, mas é tipo no mesmo terreno, dá-se a entender que ela era o amor da vida do professor. Não fala nada do irmão do professor, quem que foi esse homem, quando que ele morreu, se a cunhada, tipo, teve um caso com o professor ou não. É muito estranho porque o livro só não explora as coisas que ele mesmo introduz. E eu escrevi assim: muitas perguntas sem resposta não são meros mistérios, mas buracos grandes demais na narrativa. Você não fica curioso, você fica confuso. E são coisas diferentes. É claro que um livro não precisa preencher tudo que ele cita, ele não precisa explicar tudo, na verdade, eu acho melhor que não explique cada aspecto. Mas também não dá pra falar, tipo, ele teve um grande. Tipo, a tese do professor que ele escreveu, acho que o doutorado dele, tinha uma dedicatória que era pra. Sei lá, como é que era? Tava tipo, pra N, o amor da minha vida. Você nunca sabe quem é N, você imagina que é a cunhada, mas você também não sabe nada da história dos dois. Você não sabe por que que ela não conviveria com ele se eles eram o amor da vida um do outro. É um trem muito. É tanta coisa não explicada que o livro acaba e eu fiquei tipo. Bacana. Assim, teve algumas coisas legais, mas a partir de um ponto ele só se perdeu. Mas. É triste que os spoilers pesados vão acabar assim, porque no fim eles vão pra um. A cunhada fala, não, a gente vai morar, tipo, num asilo, e eu vou morar com ele e tal, porque ele vai lembrar de mim, porque ele me conheceu até a época que a memória dele dura, ele nunca vai se esquecer de mim, diferente de você, que todo dia ele tem que conhecer. Ela fala isso pra empregada. E aí a empregada e o filho vão continuar visitando ele durante anos e anos, tipo uma década. A memória dele aparentemente não dá mais bizil, assim, de... Porque tem um momento que ele chega a esquecer da empregada e do filho em 10 minutos, assim. Mas nunca se desenvolve isso também. Parece que é um episódio muito pontual. E no fim o professor morre. E é isso. E eu vou pra conclusão. Apesar de não parecer, a matemática é uma coisa enviesada, então não trate ela como uma divindade, porque eu não vou te defender. Essa é a minha conclusão, assim, eu não tenho mais nada a dizer desse livro, assim. Muito obrigado quem assistiu até agora.
Muito obrigado pelo presente, Bia. Eu amei fazer esse vídeo. Eu achei muito, muito divertido falar sobre matemática de um jeito um pouco mais aprofundado e gastar um pouco meu diploma. E esse livro, apesar de tudo, continuo não recomendando, mas se alguém ler outra coisa da autora e entender por que ela é tão premiada no Japão, me explique, assim, me conte mais. Eu tenho uma certa curiosidade sobre a figura dela. Aparentemente esse livro vendeu umas 4 milhões de cópias no Japão. Eu não sei se é porque o povo é meio iludido mesmo, ou se enxergou a beleza na matemática, ou se o problema é outro. Mas enfim, até quinta que vem. Um abraço, um beijo e obrigado por assistir.